A gente vai acompanhar as manifestações de estudantes que novamente protestam contra os cortes do governo Bolsonaro na educação. Aqui no estúdio, o nosso assunto é também educação. E a gente acompanha agora um vídeo feito pela Jessi Daiane, vice-presidenta da UNE, União Nacional dos Estudantes, que explica uma série de informações equivocadas que estão circulando nas redes sociais. O vídeo se chama 4 Verdades que você não sabia sobre o corte na educação. Vamos ver. E aí galera, eu sou Jessi e tô aqui para contar 4 verdades sobre os cortes na educação e desmentir as fake news que estão rolando aí nos grupos da família. E aí, bora nessa? Fake news 1. Ah, mas o governo já atendeu os manifestantes e cancelou o contingenciamento. Primeiro que quando você cancela o repasse de grana para talvez um dia, quem sabe, devolver, só que não, o nome disso é corte. Saiu uma notícia que o Ministério da Fazenda descontingenciou uma parte, mas aí o MEC contingenciou novamente essa mesma parte e na prática os cortes ainda estão aí. Fake News 2. Vai tirar dinheiro das universidades que só fazem balbúrdia para colocar no ensino básico. Só que não, né, queridinha? Percentualmente falando, o maior corte é na educação básica, 39,68%. Vou até pegar meu telefone aqui para não errar os números, tá? Mas o MEC bloqueou, por exemplo, 146 milhões dos 265 milhões previstos para construção ou obra em unidades do ensino básico. E aquela história de que o governo quer investir nas exatas, educação técnica, profissionalizante, blá blá blá, todo recurso previsto para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o famoso PRONATEC, 100 milhões e 45 mil está bloqueado. Ah, mas vocês só estão reclamando porque se fosse Lula, tava todo mundo caladinho. Sempre que um governo mexeu na educação pública, o movimento estudantil tomou as ruas. Nós sempre defendemos a educação pública, qualquer que seja o governo. E a prova disso é que durante os anos de governo PT, as universidades federais fizeram greve 5 vezes. E olhe que foram durante esses governos que foram criados 173 campos e 18 universidades federais. Isso mesmo, 18 universidades federais. E nem por isso nós tiramos os pés das ruas em cada momento que o governo ameaçou mexer na educação pública. Fake News 4. Vocês estão misturando tudo, educação, previdência, e isso não tem nada a ver. Será? Será mesmo? Quem está misturando tudo é o próprio governo. O ministro da Educação já falou que vai cortar os chocolatinhos e se a reforma da Previdência for aprovada, podem voltar atrás. Isso é uma chantagem barata e que não tem nada a ver, porque aprovar a reforma da Previdência não vai aumentar em nada a arrecadação para investir em educação. Alexandre, pelo que a gente viu da Jessi, super bem informada e super atuante, e pelos jovens que estão, pelos estudantes que estão hoje na rua, a gente vê que não é massa de manobra, não são idiotas úteis, como disse nosso presidente. O que você acha? Não. O Weintraub falou que são jovens que estão sendo incitados a participar da manifestação e tal. Fico pensando que isso é de alguém que não tem o menor conhecimento sobre a categoria sociológica juventude. Afinal de contas, o jovem é sempre reconhecido historicamente por ser questionador e pouco obediente. Vamos combinar então, né, que isso já é uma análise bastante equivocada, tal. E com relação às manifestações, né, eu estou tentando analisar isso com um certo distanciamento. A partir de 2 perspectivas, né? Uma perspectiva que é aquela que diz o seguinte: isso é um amadurecimento da sociedade brasileira. Desde 2016, independente das cores políticas e ideológicas, as manifestações têm acontecido. Isso representa um certo amadurecimento político, ético da sociedade brasileira. E uma outra perspectiva que diz que essas manifestações são manipuladas, e aí por esquerda, por direita, né? E que isso
gente que está fazendo balbúrdia, gente que discorda, que está descontente, que tem interesses políticos no pior sentido do termo, né, que estão fazendo isso por interesse político. E eu fico pensando que, na verdade, é um pouco tudo misturado. Porque nos diferentes campos ideológicos você tem, nessas manifestações, pessoas com certo alcance e visibilidade e leitura do que está acontecendo, né? E por isso vai e se manifesta, porque tem um compromisso político com aquele tema, ou previdência, ou educação, ou cultura, qualquer que seja, né? E você tem um grupo de pessoas, que eu não diria que é hegemônico, mas que está se formando. Tá indo meio que, vou porque um amiguinho foi, ou vou porque o chefe da van lá obrigou todo mundo a ir, mas afinal de contas tem um certo amadurecimento nisso, né? Sim. Então eu vejo por essas duas perspectivas essas manifestações. E, obviamente, quando eu falo que eu tenho um certo distanciamento, já considerando que é impossível, né? Você não consegue jogar fora a sua visão de mundo, sua história, né? Tudo aquilo que você acreditou ao longo da vida para fazer uma análise, né? O cientista não tem esse distanciamento. A mídia tradicional quer passar a ideia de que é possível fazer uma matéria, um livro ou uma novela, ou qualquer que seja, com esse distanciamento. Eu acho que é impossível isso. Então, desse ponto de vista, eu vejo as manifestações, ainda que você tenha pessoas que estão indo lá, que tem gente dizendo... O pessoal da esquerda diz que são alienados. O pessoal da direita diz que é o Mortadela, que foi porque... Não sei, sabe? Ainda assim, eu vejo essas manifestações com bons olhos, como um amadurecimento mesmo da sociedade brasileira. Sim. Vamos aproveitar para voltar ao Largo da Batata, onde a nossa repórter Cissa Soriano está e traz mais informações. Oi, Cissa. Oi. Bom, estou aqui com a Keren, ela tem 22 anos, é pré-vestibulanda, filha de professores. A Keren não é ligada a nenhuma entidade estudantil, a sua bandeira é a educação? Exatamente, a minha bandeira é a educação. Como filha de educadores, eles sempre prezaram e me ensinaram a prezar a educação, que é o nosso futuro. É a única coisa que a gente leva mais pra frente, é a única coisa que a gente leva pra nossa vida, independente do que for. Estou aqui a favor da educação, para que parem de diminuir as aulas de filosofia, de história e geografia, que são muito importantes para o nosso amadurecimento, tanto quanto que se essas matérias sumirem ou não estarem mais na nossa carga horária, muitas lutas que são muito importantes, como o fim do racismo, como o fim da homofobia, não vai haver, porque a pessoa não vai ter educação, ela não vai ter a consciência e nem a luta de estar ali, de querer crescer, de entender que somos seres humanos únicos e temos que nos unir, porque somos uma nação, querendo ou não. E é na rua que se faz essa luta? Sim, é na rua que se faz essa luta, porque tentamos de diversas maneiras. Nós, durante a história inteira, não só eu, a pessoa Keren aqui hoje, durante toda a nossa história, viemos lutando com isso, pedindo para que o nosso governo favorecesse a educação, favorecesse principalmente a cultura, porque só isso que a gente leva. Karen, muito obrigada. Bom ato para você. Eu vou conversar agora com o Iago, que é da União Nacional dos Estudantes, que é uma das organizadoras aqui do ato. Iago, como é que vai ser a programação? A gente está aí quase chegando às 4 horas, está aumentando muito o volume de pessoas aqui no Largo da Batata. O que vai acontecer a partir das 4? Bom, primeiro a gente está bem feliz de estar chegando muita gente, ainda achamos que tem muita gente para chegar. E assim que tiver bastante cheio aqui o Largo, nós vamos subir rumo ao MASP, né, rumo à Avenida Paulista, de onde nós saímos no nosso último ato, né, mas a ideia é construir uma grande marcha até a Avenida Paulista. Qual a importância da adesão dos estudantes, de virem para a rua? Não só os estudantes, mas as famílias, os trabalhadores da área de educação. É fundamental, né? Primeiro para mostrar para o governo de que de fato existe uma indignação generalizada entre o público da educação. Principalmente estudantes, também professores, também trabalhadores da educação, estão indignados com a postura do governo, com os cortes e estão se mobilizando. Essa massa, essa população com muito peso nas ruas, tem demonstrado para a sociedade que a gente não vai parar de lutar enquanto esses cortes não forem revertidos. Iago, muito obrigada, boa sorte para vocês aí no restante do ato. Obrigada. Bom, eu volto com vocês então aí no estúdio. Obrigada, Cissa. Bom, vamos de volta aqui para o estúdio? Vamos. A Jéssica comentou no vídeo, a Jéssica da Uni, naquele vídeo que a gente viu anteriormente, sobre a educação ter sempre levado pessoas às ruas. Então, é uma pauta que une as pessoas.
Você acredita que é isso mesmo? Que a partir da educação que alguma mudança pode ser feita? Sim, a partir da educação, geralmente as mudanças na história da humanidade sempre partiram desse campo aí que a gente chama da educação. Mas com relação aos cortes que eles estavam falando e que a menina trouxe muito bem, os percentuais, os valores, fica um diz que me diz que não é isso, é contingenciamento, não é todo esse dinheiro, é aquele dinheiro. E tem alguns economistas e mesmo a mídia tradicional que faz uma comparação que eu penso ser esdrúxula. Mas enfim, eles fazem uma comparação da economia da nação com a economia do lar. Né? Olha, aqui estamos passando por uma crise econômica e você entende disso porque quando na sua casa você tem algum tipo de contingenciamento, né? Ou seja, você perdeu seu salário, alguma coisa assim, sua renda diminui, você é obrigado a fazer alguns cortes. Que é a historinha do chocolatinho, né? Mas é tão pobre filosoficamente isso, porque assim, eu na minha casa não faço política econômica. Eu não posso fazer política fiscal. Você não recebe impostos. Política monetária, política tributária. Quer dizer, eu não posso aquecer a economia, porque o poder público tem estratégias e ferramentas de economia política para aquecer a economia e para refrear quando tem processo inflacionário. Quer dizer, então essa comparação de que o orçamento da União é similar ao orçamento familiar e é preciso às vezes cortar quando você apertar o cinto lá, é uma comparação absolutamente torpe. Mas vamos combinar, vamos dizer que sim. Vamos supor que sim, né? Quando você tem algum problema na sua família de renda, aonde que você corta? Naquilo que é prioritário? Quer dizer, o que o governo está dizendo é que essas áreas não são prioritárias, porque se eu tenho um problema em casa, eu vou cortar... Tira a criança da escola. Tira a criança da escola. Então, eu vou deixar de comer o requeijão, tudo bem. Vou deixar de não sei o que lá. Claro. Tudo bem, né? Isso aqui, se você colocar na ponta do lápis, essas... Cortam os seus passeios. Menos passeio, menos cinema. Infelizmente, né? Eu devia ir mais ao cinema, ir mais a show, inclusive. Aliás, sábado estarei lá, querido. Grande lembrança. Quando o governo diz o que é prioridade... Isso nunca está no discurso, isso está no orçamento. Quando você quer saber qual a prioridade de um governo municipal, estadual, federal, não ouça o que ele está falando. Vai no orçamento da cidade, no orçamento do estado, no orçamento da federação e vê quantos % vai para cada área. Sim. É simples. É simples, agora, não é? Com essa forma de governo que a gente está assistindo, perplexo, digamos, as metas do Plano Nacional de Educação não serão atingidas, não é? Olha, esse plano... Aliás, não sei nem se teremos metas. Esse plano foi resultado de uma grande mobilização pela primeira vez, veja bem, pela primeira vez na história da nossa república, desde que somos uma república, um plano nacional de educação. Já houveram 16, 17, não sei direito quantos planos nacionais a gente teve de educação. Esse último plano agora, que foi aprovado nos últimos 4 anos, foi fruto de um intenso debate com a sociedade civil, com o poder público, né, com a universidade, e aí você sabe que você tem interesses distintos, então você cede aqui e vai para lá, a BNCC é a mesma coisa, qual é o currículo mínimo, então tem um embate entre, isso é democracia, né? Então esse plano, a conclusão desse plano, das 20 metas do plano, pela primeira vez na nossa república, ele está vinculado ao orçamento. Quer dizer, ele não é um conjunto de ideias que você diz, olha, esses são os nossos princípios, é por aqui que a nação vai. Não, pela primeira vez está escrito lá no orçamento, estava vinculado aos recursos do pré-sal, estava vinculado ao crescimento do país, 7%, depois 10%. O problema é que isso tudo está sendo desmontado e cortado. O SEMPEC, que é a organização que eu trabalho, recentemente está fazendo uma assessoria para a Assembleia Legislativa para discutir o plano estadual de educação. Não é? O que acontece? Esse plano já foi aprovado. Então, como lei, né, cabe ao parlamento indagar ao executivo, o que você vai fazer para dar consecução a esse plano? No plano estadual são 10 anos, tem algumas metas que estão mais próximas ou mais distantes, como no plano nacional, mas o papel do parlamentar é falar, como que você vai chegar nisso, de onde que a gente vai tirar recurso e tal.
E o que a gente tem visto é que alguns parlamentares na Assembleia Legislativa estão achando que vão rediscutir o plano. Ou seja, estão voltando atrás. É óbvio que uma lei sempre pode ser mudada, né? Não é cláusula pétrea, não é um mandamento religioso que não muda nunca, mas, afinal de contas, esse plano acabou de ser aprovado. A gente se colocou, enquanto nação, algumas metas. Sim. E essas metas estão colocadas entre governos, ou seja, é uma tentativa de fazer com que a política seja pública e não de governo, tanto que tem metas que atravessam uma gestão e vão até o meio da outra gestão. Quer dizer, independente do campo ideológico que estiver governando na cidade, no estado ou no Brasil, aquelas metas são resultado de um entendimento nacional. Quer dizer, a direita aprovou aquilo também, a esquerda aprovou aquilo também, o centro aprovou aquilo também. Né? Então, é que hoje a gente vive uma situação que, para mim, é dramática, que é a extrema-direita está empurrando todo mundo para a esquerda. Eu nunca vi tanto amigo meu que nunca foi de esquerda ser de esquerda. E eu fico falando, é engraçado, né? Que a extrema-esquerda está empurrando setores do próprio... falando de política especificamente, setores do próprio PSDB estão sendo encurralados, estão sendo empurrados para o campo da esquerda, porque esses caras estão atuando diretamente com relação a direitos humanos, a direitos que já foram conquistados historicamente, né? Sim. Mas um dos discursos preferidos do Bolsonaro é com relação a não ter nada para construir nesse momento, mas tem que primeiro derrubar tudo que existia para depois pensar na construção de alguma coisa. Ou seja, a gente chega à conclusão que não tem nada para colocar no lugar. Eles simplesmente, com esse fantasma do comunismo que só eles conhecem, eu não conheço mais nenhum comunista, mas enfim, eles continuam com esse discurso. Precisamos botar tudo que é comunista abaixo para depois a gente reconstruir uma nova nação. Mas o partido dele, os partidos de centro, os partidos de direita, ajudaram a construir tudo que está aí também. É claro. Quer dizer, nós estamos falando de democracia. Então, quando você fala assim, tem que destruir tudo, agora, vê o que ele ajudou a aprovar também. Então tem que destruir até o que ele ajudou a aprovar. Então, certo que ele não foi um brilhante deputado, né? Mas ele esteve lá por quase 30 anos. Mas o campo de centro-direita, né? Sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Claro. Mas daí quando a gente fala na aprovação de um plano, que vai ser executado em 10 anos e que deveria ser mantido por diferentes gestões, a gente sabe que mudou a gestão, se para o que tinha sido planejado ou executado, que é o que está acontecendo agora de fato. O Bolsonaro falou em destruição daquilo que foi construído. E com um foco muito específico na educação, porque durante os últimos governos, a educação teve um foco principal. Então, foram várias universidades construídas, investimentos. E nesse momento é isso, ele vai atacar justamente a educação, porque de certa forma representa um governo antigo. E aí tem um dado paralelo a essa história também. É um devaneio ideológico. Então, essa questão de atacar exatamente a educação, a gente tem que pensar, por exemplo, que em vários cantos do país, a única forma de atendimento médico, por exemplo, é o hospital universitário, que vai ser completamente destruído com esses tais contingenciamentos aí, que no fundo são cortes mesmo, né? Ou seja, não se restringe a destruir a educação, ultrapassa também o campo da saúde e tudo isso. A gente não vê, né? A gente já estava falando de educação, vamos falar um pouco tentar falar de economia, porque são relacionados, né? É tanto que você falava, precisa crescer o PIB, porque 7% do PIB, dependendo do PIB, o X é menor, entendeu? Então você tem que... a pergunta que se faz é qual a política econômica do governo, né? Não estão pensando em reforma tributária, não estão pensando em reforma fiscal, redução de impostos, cambial. Quer dizer, tem mecanismos, a economia política, a política econômica tem mecanismos para acelerar a economia e mesmo para retardar a economia em momentos de crescimento por conta de processos inflacionários. Quer dizer, eu fico pensando que esses caras estão correndo atrás do próprio rabo, né? Então, o receituário que eles estão tentando impor à sociedade brasileira é um receituário que, do meu ponto de vista, leva do nada para o lugar nenhum. Sim.
Em relação a esse comentário, inclusive, da Jéssica, também voltando ao vídeo, que ela fala sobre os cortes na educação básica, porque existia essa promessa, inclusive, de cortar da universidade para botar... Que é a fábrica de comunista. Na universidade é a fábrica de comunista. Então vamos investir na base, mas não, porque também o corte atinge em cheio o ensino básico também. E daí é preocupante de todas as formas. Eu acho que tudo isso justifica a presença dos estudantes na rua, né? Sim. Isso fica claro que na massa de manobra não. É só você ler meia dúzia de notícias com relação a isso que você percebe que a única solução é você ir para a rua realmente reclamar, o que é o seu direito. Imagina você, adolescente, não ter a perspectiva de poder frequentar uma faculdade pública, por exemplo. De novo, a história de qual é a prioridade, né? O cara está cortando na educação. Está cortando recursos até da saúde. Recentemente estão falando em cobrar serviços de saúde e tal. Eu fico pensando, quando você é governo, você tem uma série de ferramentas políticas para mexer com os recursos, para fazer crescer a economia. E você não está vendo isso. Quer dizer, o cara está falando que... Como alguém diz que a prioridade é a educação, se os contingenciamentos ou cortes estão acontecendo exatamente nessa área? Sim. Essa é a pergunta que se faz. Óbvio. E não há país que tenha superado o subdesenvolvimento sem investimento em educação, né? Sim. Sim. Não existe. Bom, vamos de volta ao Largo da Batata com a repórter Cissa Soriano. Oi, Cissa. Bom, eu tô aqui com a Luísa, com a Aurora e o Daniel. É uma família que resolveu sair às ruas hoje. Por quê, Luísa? Então, eu sempre lidei com o ensino público, sempre estudei no ensino público e agora como mãe, dependendo disso diretamente pelos meus filhos, isso dói mais ver esse desmonte. Então, assim, a gente precisa estar presente. Não só os professores, não só os estudantes que são maiores, mas as crianças pequenas também que dependem disso. Eu estou na fila da ceia há mais de um ano, esperando vaga para minha outra filha. A gente está tendo que pagar uma escola particular. Sou privilegiada, mas eu não quero que as pessoas passem por isso. Não quero que as pessoas deixem de trabalhar para ter o ensino, para ficar com a criança em casa. Eu quero que todo mundo possa estudar com qualidade, trabalhar e ter suas vidas de maneira plena, né? É importante, Daniel, a família reunida sair às ruas por uma luta tão cara que é a educação? Com certeza, acho que todo mundo tem que sair mesmo e reivindicar, porque a educação é o futuro, eles vão ser o nosso futuro e a gente não pode deixar passar batido assim, a primeira infância, a infância. Eles têm que ter a gente tem que lutar a favor disso e que seja de qualidade e que não desmontem e que seja livre para todos e tenham vagas e os professores também tenham um trabalho digno, né, que consigam se aposentar, que todo mundo consiga ter dignidade e, enfim.